Esse que aqui está, nós estamos com 38 anos e em alguns meses, nesta casa. Nós estamos praticamente saindo, dia 3 agora desse mês, saiu a minha aposentadoria e é um prazer para mim ter estado durante todos esses anos na casa. Mas algumas coisas eu tenho a trazer para essa direção e muito especialmente coisas essas que têm me preocupado. Uma das coisas é quando a gente vê esse planejamento tão bonito e sendo encaminhado para as nossas UEs, e lá nas nossas UEs nós estamos vendo a implantação dele, justamente que já foi começado aqui, já foi visto aqui durante estes dias, que é o assédio. Esse assédio talvez já tenha chegado nas suas mãos, porque duas das servidoras que nós temos, elas entraram com o processo e o processo já chegou para que a direção do IBGE tomasse conhecimento. Aí eu pergunto, e o planejamento estratégico, como é que é diante de todas essas coisas? Se nós queremos bons servidores, trabalhando bem e desenvolvendo seus trabalhos, quando eles são pressionados. Me preocupa, Sérgio, em estar saindo da casa e estar deixando várias destas coisas aqui. Me preocupa também, Sérgio, quando você diz que nós precisamos ter saúde, ter ética, desenvolver muito bem os trabalhos, e nós não temos a saúde suficiente para desenvolver esse trabalho. E a minha pergunta é: como você observa tal assunto do assédio moral por aqueles que são os gestores principais para o desenvolvimento desse planejamento estratégico? Segundo, para desenvolver tal planejamento estratégico, há várias necessidades, entre estas, a saúde do servidor. E por que então o IBGE não assume o plano de saúde para que esses servidores tenham... O Manuel tocou também na questão do assédio, Eu digo para ele a mesma coisa do Júlio. Eu acho que o caminho é isso, é denunciar, denunciar, formalizar, e vai ser devidamente apurado, tá? E aí vem uma questão que ele coloca, que é o seguinte: por que o IBGE não assume o plano de saúde? Todo mundo faz essa questão, por uma razão muito simples. Dentro do que seria ter um plano de saúde de qualidade, e não simplesmente administrar problemas, o IBGE não tem absolutamente nenhuma condições de administrar esse problema. Se for administrar problema, aí nós achamos que quem já administra consegue ser muito mais competente do que nós para administrar esse tipo de problema. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês. Uma questão extremamente delicada, que é o seguinte: o que o IBGE teria para administrar um plano de saúde dado pelo governo? Ele teria mais ou menos uma média de R$ 75 por vida. Certo? Quanto custa um plano de saúde? Para todas as pessoas que estão aqui, no mínimo R$ 250. No mínimo, O IBGE tem 99% do seu orçamento atrelado à disponibilidade orçamentária, conseguiria fazer essa administração. É impossível, não tem como fazer. O que nós faríamos era trazer uma quantidade de problemas para dentro do IBGE, criar uma péssima administração, porque nós não teríamos agilidade e velocidade para resolver esse tipo de problema. Qualquer tipo de utilização do recurso público tem que seguir uma legislação, e é
impossível fazer uma administração dentro desses moldes. Se nós tivéssemos, por exemplo, R$500 por vida, nós poderíamos encarar o desafio de fazer uma administração de um plano de saúde. Agora, temos R$70 por vida e o que é pior, somente para aqueles que são os dependentes oficiais, é impossível fazer uma administração competente da forma que deveria ser. Então, quer trazer o caos com o plano de saúde, recomendo que a direção do IBGE aceite fazer essa atividade. Porque é impossível, é uma questão matemática, financeira, todo mundo consegue ver isso. Né? O que se coloca e que é muito ruim é porque o servidor tem que contribuir com uma parcela bastante expressiva do seu salário para ter a sua saúde. Eu acho que essa é a questão. Não é a questão de quem administra. Eu tenho certeza que se vocês tivessem para cada vida R$500 que o governo desse, não R$500 como número, né? Você não precisaria de nenhum órgão, nem de nenhum sindicato, nem de CIS para administrar a sua saúde, porque você sabe fazer ela muito bem. Nós fazemos isso porque precisamos nos reunir, precisamos formar grupo, precisamos discutir melhor oportunidades junto com as operadoras que são business, que estão ali para ganhar dinheiro, para fazer negócio. Quem está aí para cuidar de saúde do povo é o SUS, não é operadora de plano de saúde, não é plano de saúde. Então a resposta porque o IBGE não assume é que o dia que o IBGE assumir o plano de saúde nas condições, ninguém mais terá saúde dentro do IBGE. Esse é o principal motivo para isso. Não é porque a direção não concorda, não é porque a direção quer castigar os servidores, absolutamente nada disso, porque não há condições de fazer isso. Vai acontecer coisas do tipo. Aí as pessoas falam assim, mas o IBGE poderia fazer uma autogestão. Lógico que poderia, né? A autogestão pressupõe que se tudo está positivo, o que você contribuiu, resolveu. Se tudo der negativo, der problema, o que falta lá tem que ser rateado para todo mundo, né? Um princípio básico, óbvio que tem outras coisas envolvidas aí. Uma pessoa que hoje dê entrada num plano de saúde, né? Que dê entrada num hospital e que vai precisar ficar numa emergência, um hospital, eu diria de razoável para bom, né? Ele vai gastar no mínimo R$1.000 diário. R$1.000 diário, né? Se você imaginar que nós somos 7.000 e tantos, né? E nós tivéssemos 100 casos desses por mês, ou 10 casos desses por mês, no final do ano nós teríamos aí aproximadamente 2, 3, 4, 5 milhões para ratear para todo mundo. Aí eu pergunto, será que todo mundo vai querer no final do ano pegar e dizer agora, esse ano foi negativo, todo mundo tem que doar R$1.000 para cobrir o plano? É uma administração que é extremamente complicada, é muito difícil, né? O trabalho que o sindicato faz ao longo desses anos de administrar isso é um trabalho praticamente hercúleo para fazer isso, né? Baseado por quê? Por uma questão muito simples, não há recurso de tal forma que você possa ter um plano de saúde que seja, no mínimo, eu chamaria de decente, uma quantidade de recursos para isso. Então, o que nós somos obrigados a fazer? Tirar uma parcela do nosso recurso para que a gente possa complementar e, a partir daí, então, poder ter um plano de saúde. Esse que eu acho que é a questão fundamental. Bom, a Marlene também é muito decisiva, né, nas suas colocações, e a primeira coisa que ela coloca é qual é a nossa posição no projeto de lei que trata da carreira típica de Estado. É isso? Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: a direção do IBGE nunca se reuniu para discutir esse projeto de lei. Primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que eu vou dar a minha opinião do que eu acho desse projeto de lei. Para mim, esse projeto de lei, encaminhado pelo senador, o Buarque, né? Cristóvão Buarque, para mim, ele é um reconhecimento de mérito. Para mim, a única coisa que ele tem de importante é um reconhecimento de mérito.
você ter a sua instituição como um selo caracterizado como uma instituição do Estado brasileiro, e não uma instituição que aí é ter nos seus quadros uma carreira típica de Estado, ou seja, o Estado brasileiro precisa daquilo ali. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, o cara ser embaixador é uma carreira típica de Estado? Você tem embaixador no setor privado, em outra atividade? Não. Você ser chanceler de agente de chancelaria nas embaixadas é uma carreira típica de Estado? É uma carreira típica de Estado. Agora, o que eu acho é que a gente tem que ter muito cuidado para que não haja simplesmente oportunidade e as pessoas confundam um pouco o que é ser típico de Estado e vislumbrar alguma possibilidade de melhoria salarial, né? Porque quando você pensa na melhoria salarial, você está sendo mesquinho individualista, está pensando só no seu bolso. E todo aquele discurso que você faz institucional, você joga por terra. Acho que essa é uma coisa importante. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: analista de sistemas só existe no governo? Não. Estatístico só existe no governo? Não. Motorista só existe no governo? Não. Então, o que você quer, na verdade, é o quê? Reconhecer que a sua instituição é uma instituição típica do Estado brasileiro, ou você quer identificar um conjunto de atividades, porque até se nós pegarmos as nossas funções, ou ele é tecnologista, ou ele é analista, né? Ou ele é pesquisador, ou ele é técnico. E assistente, né? Não, assistente não, ele é técnico. E aí, se você pegar as mesmas atribuições que deveria ser um técnico, aquilo é uma atividade que só tem no Estado brasileiro? Não, né? Então eu acho que tem que se olhar isso com muito cuidado, né? Então eu volto a dizer para vocês, não há nenhuma discussão na direção do IBGE sobre esse projeto, pelo menos que eu tenha participado, que tenha conhecimento, e isso que eu estou chegando para vocês é uma opinião pessoal, né? Eu acho que tem que se ter muito cuidado, vai ser muito ruim, chegar no IBGE, depois de tantos anos de luta, depois de tanto esforço, né, das direções tanto sindicais como das direções da instituição, chegar num determinado momento e dizer: o senhor vai passar para subsídios e, portanto, vai ter mais X% de aumento, e você não, porque você não está enquadrado nisso, semelhante, por exemplo, ao que aconteceu no IPEA, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado para lidar com essas questões, porque ela é muito mais séria do que parece. E uma coisa eu deixo claro para vocês aqui: a direção do IBGE não concorda com nenhum tipo de projeto e atividade que leve a uma segregação, a uma segmentação dentro do nosso cargo de segurança.